O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim na terra como no céu. Perdão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim na terra, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que o nosso Pai deixou para a gente. Por que está falando? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque Jeová está aí para nos acusar. Para todos os dias nós temos uma dívida. Por quê? Porque Jesus ele veio na terra em missão de cumprir uma lei. Tinha uma lei já estabelecida. E essa lei está aqui, ó, dentro da palavra. Né? A gente sabe qual que é essa lei. Então Jesus ele veio para não vem modificar a lei, sim cumprir a lei. Então todos nós estamos aqui a fim de cumprir essa lei, com verdade, com justiça e com amor. Né? A gente não pode fugir dessa verdade, porque esse é o fundamento, essa é a verdade. Né? Então a gente veio para cumprir essa lei. Cumprindo essa lei, não tem nada do que nos acusar. Nós não temos mais dívida, nós estamos sendo perdoados da nossa dívida, porque nós estamos cumprindo ela. Né? Nós estamos pagando a nossa dívida. Também está escrito aqui assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Porque a gente não é digno de levantar da cama todo dia de manhã para ir trabalhar, para pensar, para qualquer coisa. Não é Deus nos dando a vida, dando a saúde, dando o pão, dando o alimento, tudo isso. É claro, a gente já sabe de tudo isso que está sendo falado aqui. Mas muitas vezes a gente precisa estar lembrando. Por quê? Porque a luta vem, as coisas do mundo vêm, tentando nos derrubar, tentando desvirtuar da verdade. Então nós temos que ter a certeza que o pão nosso de cada dia vai ser nos dado. Ter a certeza, a convicção em Deus, a fé, que nada vai nos faltar. Porque está escrito em Mateus que, se eu não me engano, 6, versículo 25, também assim, as aves do céu, elas não plantam nem semeiam, mas o vosso Pai Celestial vos alimenta. Por quê? Porque Ele ama a gente. Como a gente ama os nossos filhos, a gente vai levantar todo dia de manhã, com vento, com chuva, com sol, com o que for, para ir trabalhar, para buscar o pão de cada dia dele, para os filhos nossos, né? Para nos alimentar nossos filhos. O Espírito Santo ele se preocupa com a gente. E ele trabalha, ele não dorme. A gente sabe que o Espírito Santo, na verdade, ele não dorme, ele é onisciente, ele está todo momento. Quantos filhos ele não tem? Às vezes a gente tem um filho, 2 ou 3, a gente acha muito, né? Agora imagina o nosso pai. Quantos milhares de filhos não tem? E todo o tempo ele está cuidando. Todo o tempo ele está olhando, ele está dando o que comer, o que vestir. Mesmo assim, ele deixa sujeito a muitas pessoas com testemunho físico, que são os mendigos que estão na rua, que não tem um cobertor, que não tem um chinelo, uma roupa. Por que ele deixa como testemunho? Para nós ver que se ele não está lá cuidando daquela pessoa espiritualmente e fisicamente também, a gente não é nada, a gente é pó. Então é isso que o Espírito Santo está em nossos olhos. Porque quase direto a mesma palavra, a mesma coisa. Porque o Espírito Santo, na verdade, está nos abrindo os olhos. Porque nós viemos para cumprir a lei. Há uma lei fisicamente e espiritualmente. E se nós quebrar essa lei, é a mesma coisa fisicamente, né? Se nós matar alguém, a gente vai preso. Por quê? Porque a gente infringiu uma lei. E a gente não pode infringir a lei espiritual também. Mesmo que doa para a gente cumprir essa lei, mesmo que seja dificultoso para a gente cumprir essa lei, a gente não pode deixar de cumpri-la. A gente veio para cumpri-la com amor, com verdade e com justiça. Né? Então agora a gente vai meditar também em Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubaste.
e diz em que te rogamos, nós dizemos, e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubaste. Vós a nação toda, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Até aqui, eu ia continuar, mas eu vou ler só até aqui. Então a palavra, ela está sendo bem clara. Essa letra aqui, ela é morta, mas explica bem o que significa. E essa palavra é muito clara. Muito clara por quê? Está dizendo, se a gente deixar de cumprir a lei, a maldição está aí. Né? Aqui é o maldição. Vocês são amaldiçoados. Porque como que a gente está roubando de Deus? Como é que a gente pode estar roubando de Deus? Negando as primícias, deixando de ter a certeza que o Pai vai nos dar o pão de cada dia, que o Pai vai nos dar o alimento de cada dia. Como que nós estamos deixando de ter essa certeza? Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que o Espírito Santo vai me dar as coisas, que ele vai me ajudar a ter as coisas. Como que eu deixo? Quando eu tenho o dinheiro no bolso e tem alguém precisando, eu deixo de dar, porque eu penso que vai faltar para mim. Porque eu penso que eu não vou ter. Mas eu estou aqui para honrar a Deus e cumprir a lei. Cumprir o quê? O amor. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então, se eu tenho o que comer, por que eu vou deixar o meu irmão sem comer? Se eu amo a Deus e eu sei que a obra dele está precisando de dízimo, de oferta, por que eu vou deixar de dar ali, sendo que o Pai vai me alimentar? Porque quantos mil vezes mais eu valho do que um passarinho que está no céu? E o Pai alimenta. Não deixa faltar. Então imagina nós que somos filhos e filhas de Deus, o quanto que Ele não vai dar para a gente. Se a gente se dedicar ali à vontade dEle, fazer somente a justiça dEle, o amor dEle, não deixar de passar aquilo que Ele está nos mandando passar. Porque nós somos profetas, nós somos mensageiros do amor, da verdade e da justiça do Pai. E nós estamos nessa terra para cumprir a lei. Por que estamos nós aqui nessa igreja há 2 anos? Do mesmo jeito, porque nós tínhamos que aprender. E todos nós aqui temos uma missão na nossa mão. Todos nós aqui, não pensem vocês que só eu, o Luiz, a Adriana, vão estar aqui subindo aqui em cima, não? Só, Deus, não pensem vocês. Porque se vocês estão aqui dentro até hoje, é porque Jesus está preparando cada um de vocês para estar aqui, ó. Fazendo não somente aqui, nesse lugar, dentro dessa igreja. Porque Ele vai levar a gente para os 4 cantos da face da terra. Essa é a promessa do Pai na nossa vida. Né? Eu podia estar aqui agora pulando, me exaltando, eu não estou. E eu não sou calma assim como eu estou passando aqui agora, vocês sabem. Mas hoje, o Espírito Santo está colocando calma para falar. Ele está colocando mais paciência para falar. Para que todos possam entender. Né? Então é isso que o Espírito Santo manda dizer para vocês. Para mim também. Que a gente tem que dar as primícias, a gente tem que dar com amor. É muito fácil a gente dar algo para alguém, a gente ajudar alguém ou a gente ajudar a obra fisicamente, dando aquilo que não vai nos fazer falta. Por quê? Porque ali tu não estás provando que tu crê em Deus, tu não estás provando que tu tens fé em Deus, que tu tens certeza naquilo que Deus te prometeu. Porque é muito fácil tu acreditar que tu vai ter uma casa, tu tem um trabalho. Agora deixa faltar tudo dentro da tua casa, faltar o trabalho e o dinheiro, para ver se tu vai acreditar. É muito fácil a gente acreditar numa coisa que a gente está vendo. Agora, é difícil a gente acreditar naquilo que a gente não vê. É muito difícil a gente acreditar naquilo que a gente não vê. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu sei que todos vocês conhecem um pouco da minha vida, mas tem coisas que vocês não sabem. Uma vez, quando eu estava junto com o João ainda, a gente orava muito pela madrugada. Todos vocês sabem que eu tinha um conhecimento elevado, né, graças a Deus. Só que eu abandonei isso, vocês também já sabem. Só que o João falava assim para mim, assim, ó, tu ainda vai pregar a palavra. O Espírito Santo, ele vai te usar tremendamente. Eu falava assim, isso é
é uma coisa que eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque eu era muito ligada às coisas da terra. Eu não acreditava porque eu tinha medo de passar aquilo que o Espírito Santo ia me mandar. Eu tinha medo de fazer isso. Eu achava que eu era muito pequena demais para fazer algo tão tremendo. Então eu não acreditava. Eu falava, eu só vou acreditar o dia que o Espírito Santo vir falar comigo. O dia que Deus falar comigo. E vocês acham que eu estou aqui hoje por quê? Porque o Espírito Santo ele veio e falou comigo. Porque ele disse que ele ia falar comigo. Ele disse que ele tinha obra na minha vida. E que não adiantava eu fugir. Não adiantava eu não querer essa obra na minha vida. Porque não foi eu que escolhi ele, mas ele me escolheu. Ele me escolheu para estar aqui hoje. E no futuro está fazendo a obra dele em muitos lugares. Né? Então, como ele já falou, ele vai me levar para 4 cantos do mundo. E antes de eu estar aqui, um pouco antes de eu estar fazendo tudo isso, eu estava frequentando uma igreja. Eu estava presa, né? Eu estava presa no casamento, então eu não podia ir à igreja, principalmente aqui. Então a única igreja que eu podia ir era uma igreja lá perto da minha casa. E eu estava indo nessa igreja, cada vez que eu fechava o olho, eu não tinha mais nem fechar o olho, nem orar, nem cantar, nem louvar, mais nada. Porque cada vez que eu orava, cada vez que eu fechava o olho para orar, eu ia na frente, não era de 4 ou 5 pessoas, de uma multidão. E eu teria, como ainda tenho, até hoje, a minha carne tem. Só que eu cheguei à conclusão, aleatoriamente física somente, e espiritual também, que adianta eu estar fugindo, eu ter medo de pregar a palavra, sendo que eu não tenho medo de sair e fazer um monte de coisas que é errado, que não me convém, que não é bom estar fazendo aquilo que eu não vou crescer, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem de nenhum lado. Então, que adianta estar fazendo tudo isso? Que adianta sacrificar o tempo com meus filhos, meu dinheiro ali, né? Que às vezes é tão suado, para estar lá pagando para vir numa balada, fazendo coisas que não me convém, coisas que não estão me edificando, nem fisicamente, nem espiritualmente. Então hoje, para a glória e honra do Senhor, eu decidi que eu vou fazer tudo aquilo, sacrificar a minha carne, a minha vida física, pelo amor do nosso Pai. Não porque eu fiquei doente, não porque eu precisei de entrar numa luta que os evangelhos tradicionais têm por aí, que muitos deles precisam ter uma enfermidade na carne, precisam passar uma luta financeira muito grande, precisam ter uma decepção amorosa muito grande, alguma coisa assim. Não. Simplesmente porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Esse é o meu testemunho. Quando o Espírito Santo ele veio entre eu e ele, falou para mim assim, ó, volta, faz aquilo que eu quero, aquilo que é a minha vontade na tua vida, mas faça com amor. Olha, eu vou te dar a chance agora de tu fazer tudo isso com amor. Não deixando que Jeová venha tocar na tua família, na tua vida, para te fazer isso com dor. Porque se tu fizer isso com amor, se tu fizer isso agora com amor, com a verdade, com a justiça, o teu testemunho vai ser muito mais bonito do que tu fizer isso porque o filho teu quebrou o braço, porque o filho teu foi parar na UTI, porque tua vida foi parar na UTI e tu colocar a tua vida prova. Vai ser muito mais bonito, você vai conseguir muito mais almas para Deus se tu vir com amor, com a verdade, com a justiça, naquilo que tu aprendeu, do que se tu vir pela dor. Porque muitos dos evangélicos falam, se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor. Então vamos querer estar na presença de Deus, fazer aquilo que Deus quer, cumprir a lei, com todo o nosso amor a Deus e ao nosso próximo. Com tudo aquilo, com o nosso desejo da nossa carne, da nossa alma e do nosso espírito. É difícil a nossa carne querer isso. É muito difícil. Por quê? Porque é muito difícil nós conseguir estar sacrificando a nossa vida física para que tudo venha para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela não tem parte nenhuma com a carne. Ela não tem, a nossa carne ela não tem esse desejo, essas vontades. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente estar fazendo a vontade da nossa carne que a vontade do Espírito. É muito mais fácil a gente sair pelo caminho, andar na nossa própria direção, do que nós pegar e chegar e falar assim, não, Senhor, eu quero que tu me dirijas 24 horas por dia, porque eu não quero só apenas viver em Espírito, eu quero andar em Espírito e em verdade. O que adianta eu ser rica fisicamente, milionária, não ter o amor da verdade de Jesus Cristo sobre a minha vida, eu não amar meu próximo, eu viver infeliz? Quantos e quantos atrizes, atores
pessoas famosas, cheias de dinheiro, investidores, têm dinheiro, têm fortunas, têm riqueza, têm tudo o que querem, a hora que querem, mas não têm a felicidade que o Espírito Santo tem nos preparado para nós. Não têm o amor, vivem infelizes, vivem chorando, fisicamente, olhando assim, ó, quando estão na rua, quando estão bem maquiados, bem vestidos, quando estão por trás da televisão. Nossa, são pessoas muito felizes. São pessoas muito felizes que têm tudo aquilo que eles querem. Isso é uma grande mentira de Satanás, porque dinheiro não é felicidade. Dinheiro não é felicidade nem no passado e nem nos dias de hoje. E a gente sabe disso. Todos nós sabemos disso, mas a gente não executa isso. A gente não, querendo ou não, a gente executa uma pequena parte daquilo que o Espírito Santo quer que a gente execute. Mas a gente não executa com perfeição. Por quê? Porque não é conveniente para a nossa carne fazer aquilo. Porque é dificultoso a gente acreditar e ter a certeza que a gente vai jantar de noite sendo que tu não tem algo no bolso, tu não tem ninguém que te ajude, tu não tem um trabalho, tu não tem nada fisicamente que comprova que tu vai ter carne para te comer na noite. Mas eu, fisicamente, a Dominique, é um testemunho físico que quando o Espírito Santo está na vida de um ser humano, o Espírito Santo dá a verdade, não falta as coisas. Porque eu cheguei a acordar de manhã e não ter nada para dar para os meus filhos, eu chorar. Falar, Senhor, o que eu vou dar para minhas crianças hoje? O que eu vou dar de comer para os meus filhos? O que eu vou comer? Eu não tenho de onde tirar aquilo. E poucos minutos depois, o Espírito Santo trazer alguém falando, ó, minha filha, está aqui, ó, o que tu estás precisando hoje está aqui, ó. Estás necessitada de comer, então tu vais comer. Estás necessitada de beber, tu vais beber. Estás necessitada de vestir, tu vais vestir. Por mais luta que eu passei, por mais rebelde que eu fui dentro de mim, contra a verdade, porque eu fui rebelde. Eu briguei com Deus, eu falei, Senhor, que Deus que tu és. Porque era para me ter grande fisicamente, porque era para me ter isso, para me ter aquilo. Tu sabe, Senhor, que eu não quero uma mansão, eu não quero um carro, porque quem me conhece de verdade, fisicamente, sabe que eu nunca desejei ter uma casa do tamanho dessa daqui, que fosse uma casa linda, maravilhosa, cheia de móveis. Eu nunca desejei isso. Eu desejei que tivesse uma coisa simples. Eu pudesse olhar na minha geladeira, ter um pão, uma margarina, um café, um leite. O básico para dar para meus filhos. E muitos têm mais do que o básico que não honra a Deus. E mesmo assim, mesmo sendo às vezes briguenta com Deus, Deus nunca me deixou faltar nada. Até hoje, Ele não tem deixado de faltar nada. Então, por que hoje eu decidi regenciar minha própria vida? Porque eu já estava regenciando minha própria vida, eu já não dava mais a minha vontade. Só que eu também não estava dando a vontade do Pai. Eu estava dando a vontade de jogar dos demônios, fazendo tudo aquilo que agradava a eles, mas não aquilo que agradava a Deus. Só que a verdade, o poder de Deus, o amor de Deus na minha vida e na vida de vocês é tão grande, mas tão grande, que tudo que eu passei lá atrás foi apenas para edificar, apenas para me aprender que eu não posso ficar longe daqui. Eu não posso ficar longe da verdade, do amor e da justiça do Pai. Eu não posso deixar de cumprir a lei da verdade, a lei que o Pai manda. Eu não posso deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Porque se tu olhar no espelho, na frente do espelho, ali você vai ver você vai passar um perfume, vai fechar o cabelo, você se ama. Se você for ali pegar uma foto, você vai ver você não vai fazer isso. Por quê? Porque você se ama. Então você não pode permitir que aconteça com o seu próximo. Mas como, Glória? Se eu vou ter que estar lá cuidando do meu próximo todo dia na casa do mundo, eu não vou conseguir. E cuidar do seu próximo, amar o seu próximo, não é apenas tu ir lá lavar um sacolão que você está precisando. Porque muitas das vezes o próximo está precisando que tu abra a boca, que tu abra o lugar do Espírito Santo da verdade, vir no teu coração e vir trazer uma palavra para aquela pessoa. Porque às vezes uma palavra
Tanto ela bate, como ela conforta, como ela dá carinho. E quantas pessoas que têm ao redor de nós mesmos, não precisa ser pessoas que nós não conhecemos, precisando da verdade, do amor e da justiça do Espírito Santo, precisando de uma palavra apenas de conforto para que ele saia da prisão que ele está. Precisando apenas de uma palavra de verdade e de justiça para que ele se levante de novo. São 2 anos que nós estamos aqui dentro dessa igreja, e essa igreja não precisaria ela ter o piso antes. Não precisaria ter todas as coisas antes. Mas precisaria que cada um de nós, começando por mim, pelo pastor, por todos nós aqui dentro, quando nós saímos na rua e alguém com problema precisando de uma palavra de autoridade, de determinação, uma palavra de amor, de verdade, de justiça, nós convidássemos, não, vamos lá na nossa igreja esta noite. Vamos lá, porque lá nós temos a certeza que é o Espírito Santo da verdade que está lá. E nós não fizemos isso. Às vezes a gente até pode ser convidado, ter feito, um pouquinho não. Mas nós não fizemos isso de todo o nosso coração. Por quê? Porque fisicamente essa igreja está desacreditada. Por quê? São 2 anos no mesmo estado. Porque o estudo que estava tendo aqui antes era vergonhoso para nós. Porque a palavra que estava saindo aqui em cima antes, ela estava matando a nossa carne. Por isso que nós não fazíamos isso. Até eu, quando eu tinha um pouco de tempo que eu vinha aqui, uma vez até tesoureira daqui eu estava sendo, eu não convidava as pessoas, eu não achava conveniente convidar as pessoas. Por quê? Porque, querendo ou não, fisicamente eu me envergonhava deste lugar. E nós não devemos ter vergonha da verdade, da justiça e do amor do Pai. Sim, nós devemos se orgulhar daquilo que precisa ter preparado para a gente. Porque nós não nos envergonhamos de falar mal do nosso próximo, nós não nos envergonhamos de deixar fazer a justiça, de cumprir o amor, que é o primeiro fundamento de tudo, é o amor, é a verdade. Quantas e quantas vezes nós deixamos de cumprir isso? Por quê? Porque nós se envergonhamos. Porque é mais uma vez que a gente está lá dentro de uma rodinha ali, jogando piadas fora, jogando conversa fora. E quantas vezes nós fazemos isso e não falamos assim, ó. Ei, em vez de eu estar ali colocando uma piada, ele está rindo, falando coisas que não edificavam o meu próximo, que não ajudavam, eu falei assim, ei, Jesus te amou, até mesmo, olha, você sabia que eu amo você? Se você precisar de mim, mas for verdade, tá? Eu tento falar da boca para fora. Se tu não sente isso no teu coração, não vai adiantar de nada, porque esse sacrifício de todo. Aí você chegar assim, olha, eu te amo, eu amo você. Você quer um abraço? O que estás precisando? Fala para mim. Porque Jesus, toda a vida que chegava no local, perante uma pessoa que estivesse enferma, como meu coração, o que queres que eu te faça? Então por que nós não chegamos e perguntamos para o próximo, você está precisando de um abraço? Porque às vezes o orgulho não deixa a gente chegar e falar assim, olha, eu quero um abraço teu. Pastor Luiz, eu quero um abraço teu porque eu estou precisando do teu abraço. O orgulho é nas portas. A carne ela nas portas. Por quê? Porque o orgulho é nas portas. A gente tem medo de pedir uma coisa que é tão simples, um abraço. É tão simples o amor sincero. É só a gente abrir a porta para que o amor da verdade exista dentro de nós. É mais fácil a gente chegar a dar um tapa, uma porrada, né? A gente brigar, se ligar na carne com outra pessoa do que a gente ajudar a pessoa com verdade, com justiça. Porque ajudar não é somente no financeiro. Porque quantas e quantas pessoas têm o financeiro e estão sendo felizes? Quantas e quantas pessoas são ricas, milionárias, fisicamente estão sendo infelizes? Por quê? Porque não tem o amor, a verdade e a justiça do Espírito Santo, não tem aquilo que o Espírito Santo está oferecendo para nós estarmos dando. Quantas e quantas vezes você é filhos e filhas? Está aqui o meu presente, a minha verdade, a minha justiça para vocês. Esse é o presente de todas as coisas. Aonde está a passagem que Jesus falou para Pedro sobre essa pedra que quer toda a minha igreja, sobre o amor, sobre a verdade, sobre a justiça, edifica a minha igreja. Nada contra ela prevalecerá, nada contra a verdade forte, senão a verdade, a justiça e o amor. Se a gente não der aquilo no coração, se não abrir a boca
verdade, o amor, a justiça, e que as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso é a verdade. Isso é o fundamento que Deus falou para ele. Sobre essa pedra edifica a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós fizermos com a verdade, já definir com a verdade, com a justiça, espiritualmente e fisicamente nós não estaríamos passando luta. Dentro da nossa casa, da nossa vida conjugal, com os nossos filhos, porque nós já teríamos entendido como é o agir de Deus. Nós já teríamos deixado tudo na mão dele. Porque ele nos ensina. O que o rei Salomão fez? Ele dobrou os joelhos e pediu a Deus. Eu não vou ter essa história por dentro da Bíblia perfeitamente. Mas o que ele pediu a Deus? Deus, eu quero ter sabedoria, eu quero ter a tua verdade, eu quero ter a tua sabedoria, para que a tua para não fazer as coisas do mundo, com a sabedoria espiritual, com a sabedoria do Espírito Santo da verdade, a gente não vai dar lado para a carne. Com a sabedoria, com a verdade, com o amor, com a justiça, a gente não vai perder para a carne, a gente não vai cair, a gente não vai entrar em lugares escuros, a gente não vai passar pelo inferno sem necessidade. Com a sabedoria, com o amor, com a verdade, a gente não vai deixar de cumprir aquilo que Jesus quer na nossa vida, porque essa carne aqui, ó, ela é terrena. Ela saiu do pó e a pó foi voltar. Por quê? Porque ela é passageira, mas o nosso espírito é eterno. E tudo que nós plantar fisicamente, toda a vida que nós regenciar aqui fisicamente, deixar de comprar uma roupa, deixar de... Não só isso, deixar de estar ali deitado, descansando, às vezes para edificar o corpo fisicamente, deixar de estar murmurando, tudo isso vai ser bem recebido pelo Pai. Por quê? Porque o Espírito ele é eterno, a carne ela vai... Nós não precisamos estar fazendo isso, por causa que a carne ela é passageira. Então, a gente veio para esse mundo não para alimentar a carne, mas sim para aprender a dominar o Espírito e para provar para Satanás, para ajudar que a gente é capaz de passar pelas mesmas situações que Jesus veio e passou, de cumprir a mesma lei que Jesus cumpriu. Ele agradeceu todas as coisas do próximo como ele mesmo. Então fica a pergunta. Roubará o homem a Deus? Como é que o homem pode roubar a Deus? O Espírito Santo ele mandou ir até aí. E é até aí que eu vou. Fica essa pergunta. Cada um vai para casa e medite nisso. Do que nós estamos roubando a Deus? É isso que eu vim passar a vocês nessa noite. Né? Eu convido todo mundo a se colocar aqui para a gente fazer uma oração de união e de honra a Deus. Né? Senhor, meu Pai, venha, Pai, derramar sobre todos nós, Pai, sobre a igreja, o corpo físico da igreja, todos nós, Pai, venha derramar a tua verdade, a tua justiça, o teu amor, Pai, mudando tudo, todo o passado, Pai, e mudando tudo o futuro, Pai, que no presente a gente venha ter atitudes de um filho de Deus, que a gente venha cumprir a lei, para que no futuro nós venhamos ser abençoados em todas as maneiras, para que nossa carne venha ter paz, felicidade, mas não a felicidade do mundo, mas a felicidade eterna, para que a gente venha saber executar a verdade, a justiça de todo o nosso coração, da nossa alma, da nossa carne e do nosso espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Amém. Antes de eu encerrar, eu vou passar para o pastor Luiz Carlos, porque tem algo para falar para vocês. Glória a Jesus. Pode sentar. Bem, irmãos, como a gente sempre diz, o inimigo, que nem a dona falou ali, o inimigo ele mostra assim, às vezes a derrota que está acontecendo, né? E o que está acontecendo é o que está acontecendo, mas só que, como eu falei no princípio, a gente vê lá na frente que vai acontecer. E eu não acreditava, mas agora eu vejo o que
crescimento dessa igreja aqui, que é muito grande, tanto espiritual como físico. Nós devemos acreditar nesse pinguinho que nós estamos ouvindo aqui, essa igreja está feia fisicamente, mas temos que acreditar que agora é o tempo, é o momento que vocês vão ver. Muitas vezes, 2 anos atrás, eu pregando aqui, João, nós falando que essa igreja vai crescer fisicamente, espiritualmente, e vai acontecer. Não deixe o inimigo desanimar a tua mente. Mas esse tipo não dá, não adianta, pouca gente, está feia aqui. Não, vamos acreditar. Vai expandir, fisicamente e espiritualmente. Vai acontecer sim. O inimigo coloca nos pensamentos, na nossa mente assim, da derrota, que desânimo. Eu não vou para a igreja hoje. Ninguém vai hoje. Mas se tu vir, você já é uma pessoa. Não vou para a igreja desse jeito, dessa maneira. Não, vamos acreditar. Como nós vamos crescer? Como? Na união. Se unindo. Vai acontecer. Então, eu quero dizer para os irmãos aqui, como eu falei, na união. Vamos falar aqui, irmão, das dívidas da igreja. Das dívidas. Então, somos o povo escolhido para se unir, cada um se unindo, se ajudando, e agora nós podemos estar se ajudando. Né? Hoje, ainda vai ser um complicado, mas com o sacrifício daqui, o sacrifício de lá, nós vamos conseguir. Daqui uns dias nós já estamos. Raquel, sobe para ela assim, faz favor. Bem, irmãos, as despesas aqui é assim, ó. Tem 350. Vocês lembram que foi feito aquele negócio lá daquela luz de R$180, daí não pagamos mais, fui lá refinancei de novo, fiz um negócio novo lá, daí fiz de mais um tanto lá, não lembro mais quanto, e daí foi feito para encerrar 6 vezes de 74, 6 vezes de 74, fez para a parcela. Então essas duas aqui já estão atrasadas, de 74 mais 74, vamos dizer, 150. A luz também aqui, ó, R$100,73. A água, R$21. Então, no total, 150, 250, 150, 270. Tem 270 de luz e água. E a dona, ela falou para mim que aluguel ela vai pagar. Então, veja, ela não está olhando para o problema ali que ela tem dívida. A gente não sabe que não tem dívida, mas ela está cumprindo a justiça. E nós temos que tomar como exemplo também, cumprir a justiça. Agora, alguém pode dizer assim, tá, pastor, a luz da água, é a luz e água, está R$100. Quanto que é a tua parte? A água aqui da igreja, a água está aqui, ó, 21. Quanto que é a tua parte? Vamos agir pela justiça? Nós somos todos irmãos? Vamos se unir? Vamos pagar? Eu, da minha parte, peguei R$600. R$600. De R$400 para o aluguel, me sobrou 200. Fui lá dar 200 para a Rosana, ela segurou só 50 e me deixou 150 ali para mim. 150 para ajudar aqui. Então, e o alimento, como é pregado, como Jesus fala, amanhã ele vai prover o alimento, mas vai prover, né? Então, vamos ajudar cada um aos outros. Eu creio que se eu tivesse condições, eu pagaria sozinho, cada um de vocês, mas também não é o isso, é o errado. Se nós somos um corpo, vamos se unir. E se nós somos um corpo, somos irmãos ou não somos? Somos irmãos. Tá,
Luiz, tá? Teu aluguel lá é 400, aqui é quanto? Tu paga o teu, vou pagar aqui da igreja. Se por um acaso eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel, meu aluguel, se eu não tiver, e tem amor de ajudar, te ajuda. Analise as energias, veja, pelo Espírito Santo da Justiça. Eu não queria falar isso aqui já 2 meses atrás, passando dificuldade. Eu estou com 3 aluguel atrasado. 3 aluguel atrasado. Daqui de cima. E eu não, o Espírito Santo, eu não ia, e quando eu subi aqui, eu não ia falar isso. Não ia mesmo. Graças ao orgulho, que o medo de alguém, o medo de me colocar coisa errada no coração, senão eu falo não para ele. Mas o Espírito Santo falou para me falar e eu vou falar. A mesma coisa. Quem paga aluguel aqui? A dona não paga? O que mais? O Bill e a Bíblia. Olha, ó, o vídeo deles aí, ó. É um testemunho. Essa mudança é como um testemunho no meio da igreja, se nós temos o amor realmente de Deus. Olha aí, testemunho. Um testemunho e uma acusação de Jeová. Porque às vezes nós chegamos e dizemos assim, mas essa mudança aí no meio da igreja aí agora vamos começar a arrumar, vamos começar a trazer pela essa mudança aí. Não, é um testemunho que está ali. Não é um julgamento de nós pegarmos e dizer assim, ó, vamos se unir, o aluguel quanto é? 350, 400? Então vamos se unir, vamos colocar aquele casalzinho no lugar. Um lugarzinho lá, e vamos ajudar no aluguel. Não é assim que o pessoal ali de Atos dos Apóstolos fazia? Traziam as primícias. E para eles ficava só o alimento do dia. E as primícias entregavam aos apóstolos para ajudar. Então, meus irmãos, não preciso falar mais nada. Vocês estão analisando o Espírito Santo e a justiça de Deus. Tudo é pela justiça. Quando Deus colocou no meu coração, Telex Free, estou na Telex Free, e eu tenho testemunho dentro de mim, do Espírito da verdade. Eu quero ajudar as pessoas que precisam, que necessitam, porque eu já passei por isso, eu sei o que é. E vocês também têm esse testemunho, porque eu vejo que vocês têm esse testemunho. Eu vejo. Só que vamos começar a colocar em ordem nossa casa primeiro. E a Dona estava falando ali, e eu achei uma palavra que ela falou, abriu mais a mente quando ela falou assim, ó, nós ficamos aqui 2 anos pregando a palavra. Ela disse, nós não estávamos aceitando a palavra porque a nossa carne estava sendo morta através das palavras. Realmente. Era pregar a palavra aqui, o inimigo do coração, algumas pessoas se revoltavam às vezes, porque a carne, eu às vezes sentado ali, como de costume, o João pregando aqui, eu ficava virado contra ele, eu ficava revoltado contra ele, remoendo por dentro, querendo vir aqui pegar ele. Por quê? Porque isso era o inimigo revoltando dentro de mim, era a minha carne que não queria morrer, queria ficar viva. Eu fazia isso aí que está falando. A carne queria ficar viva. Então, como a Dona falou, a pregação aqui era só para matar a carne, matando a carne. E a carne foi matando, foi morrendo. Não vinha pessoas de fora, né? Parei com os pregadores de fora, porque nós aqui tínhamos que se mortificar a carne, se preparar nós aqui esses 2 anos, ficar preparado. Falta pouca coisa. Aí tem algumas coisinhas, mas falta pouca coisa. Que já está acontecendo, já vejo lá na frente o que está acontecendo. Mas tudo lindo, tudo uma só fé. Essa igreja bonita, arrumadinha. Lá para fora também. Vejo tudo isso. Às vezes nós não queremos entender, às vezes nós não entendemos as coisas, ficamos murmurando, falando mal, e não entendemos porque por falta de entender que esse pinguinho de gente nós aqui é a preparação para ser preparado na justiça. Cada um eu vejo aqui, o Espírito da verdade, o Espírito Santo testemunho. Cada um de vocês que está aqui, tá? Cada um de vocês, até mesmo o Marizano que fala que pregar não é feio, mas eu vejo também, mãe. Cada um de vocês, eu vejo que
quando o Espírito Santo vem, aquele mau desejo, aí o Espírito Santo vem na plenitude dele. Eu vejo cada um de vocês subindo aqui. E olha, um diz isso esquenta aí fora, espírito de fogo, pregando no poder e na unidade de Deus. Porque eu tenho uma missão. E a missão minha não é igual a da Dona, ela é diferente. A Adriana tem uma missão, qual é diferente da minha e da Dona. Se eu tenho outra missão, qual é diferente dela é meu. Cada um tem uma missão diferente. Ambos, unindo, fazemos o corpo de Cristo e a obra de Deus. E a verdade de Deus. Amém? Então está aqui. Essa aqui, eu fiz aqui, ó, um contrato, tá? 3 meses, 2 anos sem pagar o aluguel da igreja. Não, paguei algumas coisinhas, né? Foi pago. Mas a maioria, né, ficou congelado 4 mil na mão do Laércio lá, que ele deixou a conta para nós, né? Para mim, para depositar 4 mil de dívida. 4 mil em 2 anos. E congelou lá e estava certo rolo aqui. Agora foi resolvido também. Vai receber a mãe dele, está aqui a mãe dele, o nome da Elenita Lima. Fiz o contrato com ela hoje. Vai receber tanto da igreja como do participo. Tudo junto. R$750. Leva um contrato só. Ah, mas por que não fez um live aqui? Era o que eu estava falando hoje. Então, e eu fiz o contrato, ela falou, não pode arrumar um dinheirinho para mim. Eu falei, olha, eu estava com 600, eu tinha recém-sacado no banco, vou tirar 400, que é o meu. Daí a igreja lá, a despesa da luz, deu um certo custo novo. A dona vai acertar, como ela disse, o aluguel. Aí fica, a usando deu 150 e fica R$200. Se nós se unirmos, se entregar, não no sentimento, nós estamos sentindo, mas se quiser quanto sentimento, nós vamos vencer, nós vamos se unir e vamos vencer. Amém? Então, Senhor meu Deus, obrigado, que o Teu Espírito Santo possa abençoar cada um de nós mais e mais vezes, e que o Teu Espírito da Justiça proteja cada um de nós aqui que estamos, meu Pai, pelo poder da Sua palavra, porque eu sei, meu Pai, porque antes eu não tinha esse testemunho, de maneira alguma eu não tinha, mas agora eu tenho, meu Pai, que é que cada um, meu Pai, o Senhor tem um mistério profundo e entregado a fazer na vida de cada um. Então sela, meu Pai, pela Sua verdade, e protege, meu Pai, de todos os males. Abençoa a sua família, abençoa os seus lares, meu Pai. Confirma a grande vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Onde vai, Senhor, meu Pai?